Olá, bom dia. Olá, bom dia. Guardando um minutinho, fixando o tema. Olá, hoje o nosso papo do Café Textual 4 é: por que não consigo colocar minhas ideias no papel? Olá, Felipe, tudo bem? Vamos iniciar a nossa live com o tema. Olá, Elaine. Nosso tema de hoje é: por que eu não consigo colocar as minhas ideias no papel? Pois é, esse tema é bem recorrente com estudantes, com pessoas que querem empreender, com qualquer um, né? E é muito complicado porque quando a gente pensa em colocar alguma coisa no papel, trava, né? Olá, Ana Rita, olá, Roquelene, sejam bem-vindas. Todos, né? Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Café Textual. Então, bora lá começar com o porquê que a gente não consegue colocar as ideias no papel. Existem várias questões e nós temos muitos bloqueios, tá? Então, são 7 bloqueios que são elencados pelos autores para que a gente não consiga colocar as ideias no papel. Vou citar os 7, mas não vou falar talvez sobre todos, né? Vamos trabalhar alguns pontos principais aqui. Quais são os bloqueios que a gente tem? A falta do hábito de escrever. Eu não escrevo, escrevo mal. Insegurança, medo de errar. Limitação de vocabulário, inclusive já falei sobre isso em outro café textual. Limitação cultural. Falta de inspiração. Será que para escrever a gente precisa ter inspiração? Falta de criatividade. Raciocínio desordenado. Eu não penso logicamente. E aí eu vou começar com o primeiro bloqueio, que é a falta do hábito de escrever. E esse, na verdade, tem a ver com o segundo bloqueio, que é a insegurança e o medo de errar. Então, vou trabalhar praticamente esses dois. A falta do hábito de escrever pressupõe uma falta de. Não uma falta de medo de errar, mas uma falta de pensar logicamente, que tem a ver com outro bloqueio, né? Mas, muitas vezes, essa questão de a gente não praticar, ter medo de errar, tem a ver com os nossos professores. Porque quando a gente vai para a escola, lá no ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano, os professores querem que a gente escreva corretamente. E aí, posso criar confusão aí com os meus colegas pedagogos e professores de língua portuguesa, por exemplo, que dizem que a gente precisa escrever de forma correta. Ok, quando eu estou aprendendo, eu preciso escrever as palavras de maneira correta. Só que a gente entra dentro de uma caixinha em que eu preciso escrever sempre de forma correta. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Por quê? Língua falada é diferente da língua escrita. Quando eu falo de qualquer jeito. Se a gente for pensar em termos de Brasil, nós temos uma variação linguística enorme. Cada região fala de uma maneira diferente, né? No sul é tu. E aí, muitas vezes não conjuga o verbo certo, né? Tu vai, tu comprou, tu compraste, tu vais. Já no centro-oeste, norte é você. Então a gente já começa falando errado. E tá tudo bem. Porque a fala, ela pressupõe comunicação. Eu preciso me fazer entender, eu preciso que o outro me entenda. Ok. Só que na hora de escrever, o que vai pro papel? É a gramática? É o correto ou é a minha fala?
E aí o medo de errar tem a ver exatamente com isso, com essa questão de eu não saber a gramática corretamente e eu precisar colocar essas ideias no papel. E aí eu travo criatividade, eu travo inspiração, eu travo qualquer coisa. Por quê? Se eu não sei a gramática, como é que eu vou colocar a minha ideia no papel corretamente? Aí já temos um primeiro passo para destravar, por exemplo, a escrita. Eu sempre digo para os meus alunos e nos meus atendimentos que o momento de colocar as ideias no papel é como se você estivesse conversando com um amigo ou explicando um texto para um pai, para um filho. Então, por exemplo, pego um texto para ler. Eu entendi o que está ali, e aí eu tenho uma aluna que diz assim, ó, eu leio, eu entendo tudo, mas eu não consigo colocar as ideias no papel. Então faz o seguinte, grava, contando essa ideia, contando o que entendeu. Pega isso, transcreve. E aí, um outro problema ou uma outra solução para essa escrita que a gente não sabe é exatamente. Lembra quando a gente fazia na escola a redação, a famigerada redação, que eu particularmente não gostava? Porque eu tinha que colocar essa fala que está aqui no papel de uma forma ordenada e eu não sabia. Porque a gramática ela é muito extensa e as exceções são muitas. Então é preciso a gente olhar para isso. Então primeiro eu coloco essa fala que está aqui no papel. Depois eu preciso automaticamente corrigir. E aí essa correção, esse movimento de revisão desse texto é o lugar em que eu vou corrigir o que eu escrevi. Então, porque na fala eu falo pra, eu falo tá, né? Tudo contraído. Só que na língua portuguesa o pra não existe, é para. Então eu preciso trocar essas palavrinhas que são próprias da fala no papel e corrigir. Claro, a gente tá no Instagram, a gente tá no WhatsApp, ó, a gente tá. Isso é fala. Agora, se eu começar a falar, nós estamos no WhatsApp, nossa, essa professora fala tão difícil que me coloca muito distante. Ah, mas a professora de português fala errado. Claro! Por quê? Porque eu preciso estar inserida nesse contexto. Lembra da variação linguística? A variação linguística é isso, eu preciso estar conectada com as pessoas com quem eu convivo. Então, se eu começar a falar muito difícil, o que vai acontecer? Eu vou me distanciar. Então, a fala, ela, tudo é possível, né? A mesma coisa. O para mim é fala. Ah, mas é porque a pessoa não tem estudo. Não, muitas vezes a pessoa tem estudo e ela está inserida num meio que fala tanto o para mim fazer que ela acaba entrando na onda e vai o para mim fazer. Tá errado? Ah, na língua portuguesa escrita, sim, mas na fala, nem sempre. Por quê? Porque se a comunidade inteira em que ela convive fala para mim, se ela falar para eu fazer, ela vai dizer: tá querendo se gabar, só porque não sei o quê, enfim. Tem um monte de questões. Então, a língua falada é diferente da língua escrita. E aí a primeira dica, quando vai para o papel, coloca essa língua falada. Depois de escrever e colocar tudo o que pensa, aí sim começa a fazer a revisão do texto e colocar minimamente numa língua padrão, na língua chamada, né, na língua padrão, naquilo que a gente conhece como o português, como diz a minha irmã, um português bem dizido, né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui. O pessoal que entrou, sejam todos bem-vindos. Professor, alguém colocou aqui, a Rose colocou ótima aula. Obrigada, Rose, saudades. Professor Alexandre, escrever corretamente é fundamental para todos nós. Com certeza. E principalmente porque aí tem uma outra pegada. Quando a gente escreve, principalmente agora nesse mundo online, nas mídias sociais, enfim, eu preciso colocar um português
mais correto, digamos assim, para que o outro veja a minha imagem. Porque quando eu passo escrita e alguém lê, eu preciso mostrar que eu sei. Então, se eu escrevo errado, que imagem eu estou passando para essa pessoa? Que eu sei corretamente o português? Ou, minimamente, eu aprendi algumas coisas? Então, me incomoda muito eu assistir um vídeo na internet, por exemplo, e tá o pra. O pra é fala, mas quando eu escrevo, eu não consigo colocar isso. É uma forma errada. Ah, mas a gente vê muitos livros escritos para. Ótimo, quando é representação da fala. Principalmente em romance, por exemplo, né? Em romance, estou colocando aqui como literatura, né? Romance, policial, ficção, o que for. O pra, quando é a fala de alguém, eu posso e devo usar o erro de fala para demonstrar essa conexão com o público. Por quê? Porque se eu coloco tudo muito certinho, o que, que vai acontecer? Esse distanciamento, né? Como falei antes, há um distanciamento. E essa questão da prática de não escrever é exatamente por isso, porque eu acho que eu preciso escrever de uma forma correta. O pensamento já tem que sair como se fosse norma culta ali, bonitinho. Mas não é assim que funciona. Língua falada é aquilo que está aqui dentro do meu cérebro. Quando eu coloco para fora, eu preciso colocar dentro de uma caixa, eu não consigo fazer isso. Eu trabalho com língua portuguesa há 23 anos. Vocês pensam que eu escrevo direito da primeira vez que sai? Por quê? Porque sai fala. E eu falo errado, falo. Estou preocupada com gramática, com conjugação de verbo na minha fala? Não. Não vou me preocupar com isso. A minha fala é uma coisa, a escrita é outra. Agora, quando eu faço uma revisão dos meus textos, eu vou procurar fazer dentro dessa norma. Mas eu não posso e não devo, essa é a minha percepção, esse é o meu ver da língua, porque ela é viva. Então ela precisa ser valorizada. E a escrita é como se fossem dois mundos, língua falada uma e língua escrita outra. E os professores, eles colocam de uma forma que isso é uma opinião minha, né? Pedagogos, e eu sou pedagoga também, por isso estou colocando isso, que a gente precisa escrever de uma forma correta. Não, por quê? Porque quando eu tento trazer dessa fala que está aqui dentro do meu cérebro para o papel, eu não consigo pensar. Veja bem a dicotomia disso. Eu preciso sair de uma fala para uma escrita correta. Então, eu preciso primeiro pensar no que eu vou escrever e, ao mesmo tempo, pensar de que forma eu vou começar esse texto ou a minha frase. Mata qualquer inspiração, mata qualquer criatividade. O português correto, ele é importante, ele é a imagem da pessoa. Mas é importante eu não travar, ter o hábito de escrever todos os dias um pouquinho, não escrever na primeira vez tentando colocar dentro dessa regra, porque é muito mais difícil e vai matar qualquer situação. O medo de errar está ligado a isso, a essa regra que eu preciso colocar já, né? A primeira palavra já tem que estar correto. Eu não posso começar uma frase, eu boto lá, me deu na telha escrever sobre. Professora, não começa a frase com me. Mas não interessa, eu não estou agora preocupada com a língua portuguesa, eu estou preocupada em tirar da minha mente a minha ideia. Depois eu vou tirar esse medo da frente, mas na hora que eu escrevo, eu não me prendo à regra gramatical, óbvio, que quanto mais eu treino, mais eu vou entender essa língua e vou já colocar essas ideias mais fluidas no papel de forma correta. Mas quando eu não tenho o hábito de escrever, quando eu não exercito, o que vai acontecer? Eu vou colocar a fala no papel e ela vai sair errada. E tá tudo bem. E aí, eu como professora,
não vou dizer para esse aluno, você está errado. Porque quando a gente diz, você errou, vem a questão do julgamento, vem a questão de eu não sou bom o bastante, eu não sei escrever, a professora não gosta do que eu escrevo. E será que eu não estou matando com essa minha fala de que está errado pessoas que poderiam ser escritores, pessoas que poderiam desenvolver muito mais essa escrita, porque o professor matou dizendo que está errado? Será que ele, aí eu faço a pergunta, será que esse professor, ele também na hora de escrever, ele não se mata? Ele não está dentro de uma caixa? Então, língua escrita também é comunicação, mas existem regras para que essa comunicação escrita seja, né, considerada culta, considerada, ó, sabe escrever. Né? Então, a primeira questão que a gente precisa ter em mente é: não escreva pensando em regra, não escreva pensando em norma. Aqui dentro é fala. E quando vem para fora, vem de qualquer jeito e tá tudo bem. Quantos erros, por exemplo, eu cometi na minha fala, se a gente fosse analisar a língua portuguesa, quantos erros de fala eu cometi aqui nessa live até agora? Inúmeros. Eu tô preocupada? Não. Por quê? Porque eu preciso me comunicar e me fazer entender. Se eu começar a falar muito corretamente, eu vou distanciar. Quer ver um exemplo sobre isso? Tem a língua dos manos, né? Ou tem a língua dos surfistas. Tem a língua do cara que trabalha no TI, enfim. Cada um tem um jeito de falar. Para eu me enquadrar dentro da linguagem dos manos lá, do Morro do Mocotó, enfim, eu vou ter que aprender um monte de gíria para poder conversar com eles e me fazer entender. Se eu chegar falando um português bem dizido, um português correto, o que que vai acontecer? Não é muito bom, não. Essa pessoa aí, não. Então, eu preciso estar, me sentir inserida no grupo. E para isso, cada grupo tem uma linguagem diferente. É a mesma coisa o surfista também tem uma linguagem. Se eu quiser virar surfista, eu vou ter que aprender aquela linguagem. Ah, mas é a linguagem que vai para o papel? Não pode. Por quê? Porque essa linguagem é uma linguagem diferente, né? Como eu sempre digo, na língua falada a gente pode tudo. Se eu chegar e dizer para vocês, não tem problema, a gente vai dar um jeito nisso. Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Ah, mas uma professora de português falando errado. Qual é o problema? Por quê? Porque eu preciso me fazer conectar com o outro. Se o outro fala. Teve um professor uma vez, e aí eu vou trazer uma história. Teve um professor uma vez que eu dei um curso na prefeitura para diretores de escola aqui em Florianópolis. E aí coloquei essa questão que eu preciso estar inserida, que eu preciso falar a mesma linguagem. E ele disse não, porque eu tenho um doutorado e eu não vou jogar o meu título no lixo, porque não sei o que, com um discurso bem, né, acadêmico. E aí eu disse para ele, tá, professor, eu respeito, o senhor tem doutorado, assim como muitos aqui têm mestrado, tem especialização, enfim, mas o senhor traz a comunidade para dentro da escola? Quando o senhor faz uma reunião, por exemplo, com os pais, com a comunidade, eles aparecem? Ah, pois é, vem dois, três. Eu digo, pois é. Aí já começa a questão de se conectar com a comunidade. E ele trabalhava numa comunidade no Morro do 25, que é um outro morro que tem aqui em Florianópolis, em que as pessoas têm um, um padrão baixo, digamos assim, de vida. E eu digo, o senhor, com esse discurso, o senhor vai entender e as pessoas vão entender o que o senhor está falando? Teve um outro professor que, nessa mesma reunião ou em outra, porque eu dei ministrei vários cursos, eu dei coisa feia, né? Eu ministrei vários cursos para professores e para diretores que dizia, pois é, a gente mandou um bilhete para os pais participarem da reunião e não apareceu
praticamente ninguém na reunião. Eu digo, tá, e o que que estava escrito no bilhete? Aí ela colocou assim, ah, é que convidamos todos os pais para dar encaminhamento ao ano letivo. Será que as pessoas sabem que encaminhamento é definir? E aí ela disse, pois é, professora, teve uma mãe que chegou na semana seguinte e disse, ah, eu convidei o meu marido para vir, mas ele disse, eu trabalhei a semana toda, vou lá no final de semana para caminhar com o diretor. Ah, não, vou ficar em casa. Então, quer dizer, as pessoas muitas vezes não têm conhecimento de vocabulário. E aí, será que esse diretor, ele se colocava junto e se colocava no mesmo nível da comunidade ou ele afastava a comunidade pela maneira como ele falava? Então, lembra, fala tudo pode. Eu preciso me fazer entender e eu preciso estar próximo do outro. A língua escrita não. A língua escrita, geralmente a pessoa não me vê. Ela vê o que eu escrevo. E aí sim eu preciso cuidar com essa escrita, porque essa escrita é a minha imagem. Vai chegar, principalmente como falei, na questão online. Né? Se eu coloco uma palavra errada, se eu coloco alguma coisa equivocada no meu texto, vai chegar a Esther falando, vai chegar o meu texto escrito, e aí vai dizer, putz, essa professora aqui escreve assim? Ou essa pessoa escreve assim? Principalmente professores, né, que agora com a pandemia estão no online, estão fazendo posts e enfim. Será que eu cuido dessa minha escrita? Porque não é só o post. Os posts são maravilhosos, mas e aí a descrição? Será que eu estou cuidando quando eu escrevo essa descrição? Ah, eu coloco o que me dá na telha na hora e vai o tá e vai o pra. E aí será que aquela pessoa que poderia comprar os meus serviços vai confiar nesse escrito que está equivocado, que está com algum erro? Então é preciso a gente cuidar nesse sentido, né? De trabalhar esse texto. Aí vem a questão da revisão. Eu escrevo, eu coloco a fala no papel e depois eu vou corrigir. E depois eu vou dar uma estética para esse texto, né? Corrigindo concordância, enfim. Ah, professora, mas eu não sei nada disso. Pois é. Aí a gente tem trabalhos, pessoas que revisam textos, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com isso há 23 anos. Faço revisão de texto, ajudo as pessoas a revisarem seus próprios textos. Ah, mas eu quero aprender. Então tá, então vamos aprender a revisar os textos. O que que é importante nesse processo? Continuando, não, né? Continuando e retomando. Para deixar fluir, eu preciso passar a fala para esse papel. E aí flui, e a criatividade acontece. A imaginação, ela é fértil. Quando eu me travo por causa de regra, nada sai, nada funciona. Preciso também parar de me criticar, né? A crítica eu acho que é o pior inimigo de qualquer um, né? Olá a todos que chegaram depois, né? A Tiana, Aninha, Célia, Sana, Sanadu, não sei quem é, enfim, não me ocorre agora. Amélia coloca a professora por nos ajudar nesse dilema tão difícil. Olá, Camila. De feito literário, tudo bem? Que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um ponto aí, essa crítica, né, que eu havia falado antes. Essa crítica, ela tem a ver com, e aí, de novo, esse é um conceito meu, com anos de experiência, que os pedagogos lá no ensino fundamental colocam a gente nessa caixinha que eu devo escrever correto. Mas eu não sei, eu estou aprendendo. E aí, cada vez que eu escrevo, eu preciso ter todo um arsenal de gramática para colocar nesse papel. E aí, o que que acontece? Geralmente, o professor lá do ensino fundamental, dos primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, ele é um herói para a criança. Por quê? Porque é um modelo. Lembra? A criança, ela se espelha
nas pessoas, ela se espelha no pai como herói, na mãe como heroína, no professor, numa tia, enfim. E aí cria-se um vínculo, o professor com esse aluno, e passa a ser um modelo. Então, se aquele professor que eu tenho como a minha inspiração diz que eu errei, meu Deus, isso causa um problema aqui dentro, dizendo eu não sei nada. Então, dependendo da pessoa, dependendo da criança, ela vai se colocar num lugar de culpa tão grande que ela não pode, não pode errar, ela não sabe, mas também não tem como aprender, porque ela não sabe esse processo de como chegar lá, e aí ela se retrai. Por quê? Com medo. Porque eu não posso errar, porque o professor, que é o meu ídolo, ele disse que eu errei. E aí eu me coloco nesse lugar de culpa. Me sinto como o cocô do cavalo do bandido, não tenho mais condições de colocar para frente, ou, né, como tem muitas pessoas que colocam, muitos professores que colocam o aluno em situação humilhante. De repente ele fala um para mim fazer na frente de todo mundo, porque esse é um linguajar da comunidade dele, da casa dele, e aí na frente de todo mundo o professor diz assim: "Não é para mim não faz nada, é para eu fazer". O aluno, ele vai se sentir humilhado. Aí a pergunta que eu faço é: se o professor tivesse na situação desse aluno e recebesse a mesma crítica, como é que ele se sentiria? Então não faça isso. Depois de passado, não chame a atenção na frente das pessoas, porque quem é que gosta de ser chamado a atenção na frente dos outros? Ninguém. Então, depois de passado, chame esse aluno e diz: não é para mim, é para eu. Aí ele vai dizer: poxa, professor, obrigado. Na próxima vez eu vou procurar acertar. Porque a pior coisa que tem é alguém chamar a atenção na frente de outras pessoas, né? Enfim, então essa crítica tem a ver com tudo isso. Então, né, quem é professor que está aqui, tem alguns professores aqui comigo, tomar cuidado para isso. Óbvio, quando se está trabalhando naquele momento e de repente há uma ideia errada, a gente precisa aprender a criticar elogiando. É a pior coisa que tem é um professor criticar e não elogiar. É dizer que está errado, mas não elogiar o que o aluno faz certo. Sempre colocando o aluno no lugar de é o último da fila. Não. Porque todo mundo tem condição de aprender, todas as pessoas têm criatividade, todas as pessoas têm possibilidade de crescimento, e a maioria delas se coloca no lugar de culpa, se coloca no lugar de que não sou boa o bastante, porque teve um professor que era o modelo e que era o pilar daquela criança, e aí travou e pronto, e aí segue a vida inteira isso. Sem contar que muitas vezes a nossa própria família, os nossos amigos nos colocam nesse lugar, né? Ah, porque eu sei mais do que o outro. Porque chega numa fase da aborrecência ali dos 10, 12 anos que um quer se sobressair sobre o outro, dizendo: ah, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu é aquilo outro. E as pessoas fazem o quê? Internalizam isso. E se acham a vida inteira o cocô do cavalo do bandido. Enfim. Aí eu começo a ficar irritado, vocês entenderam? Deixa eu ler aqui um pouquinho a professor Alexandre colocou: parabéns por essa bela iniciativa de transmitir conhecimento, professor. Obrigado, professor Alexandre. Amanhã tamo junto, hein? Ah, quem tá aqui presente, amanhã às 8 horas da manhã estarei numa live com o professor Alexandre, que é o Café com Bizus. Eu acho que é do projeto 4K2, amanhã às 8 horas da manhã. Me corrija aí se eu falei alguma coisa errada, professor. Siqueira me colocou: bom dia, minha professora me corrigiu na frente, porque escreve a palavra papel e foi horrível, com certeza, é muito escreveu a palavra paplê, enfim. Mas é isso, né? A gente precisa tomar cuidado, porque uma crítica, tem até um ditado que diz: uma palavra mal dita se torna maldita. Ó, a pegadinha: mal dita separado com maldita junto. Então, uma palavra mal colocada, ela pode trazer consequências enormes, dependendo
do estado em que a pessoa está, do sentimento que ela tem naquele momento. Por isso é preciso, né, ouvir mais e falar menos. Quando a gente ouve, que foi uma coisa que eu aprendi a duras penas e não faz muito tempo, que a gente precisa ouvir mais e falar menos, porque quando a gente ouve, a gente pode entrar no movimento de empatia e se colocar no lugar do outro. E aí a gente tem minimamente o sentimento do que a outra pessoa está passando. E às vezes eu preciso prestar atenção nesse outro, por quê? Porque de repente ele tá com um problema em casa e tá triste. E aí eu chego dentro de uma sala de aula e ainda vou colocar esse aluno mais para baixo. Eu preciso me colocar nesse lugar. Então, eu não tenho como tratar todo mundo. Ah, a gente precisa tratar todo mundo igual. São coisas bem diferentes. Tratar todas as pessoas da mesma maneira, sim. E eu sempre dizia isso quando trabalhava na ESAG, né? Na Universidade do Estado. Eu trato a faxineira, a menina que faz o café, igual eu trato o reitor. São coisas diferentes. Agora, no momento de sala de aula, eu preciso saber que cada um é diferente, cada um tem uma história. E eu não posso tratar todos da mesma forma, né? Eu preciso colocar isso de uma forma muito tranquila, né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui que a Karine colocou, você é top, ainda não consigo ouvir mais e falar menos, estou tentando, é um exercício, e olha, eu tô com 55 fazendo 56 semana que vem, na outra semana, é, aprendi há pouco tempo, que a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Ah, opa, ah, ai, de te feito, eu esqueci o teu nome, me vem a tua imagem, eu não lembro o teu nome, desculpa. Karina? Karine, não lembro. Certamente a condição psicológica do sujeito está diretamente ligada a esse bloqueio na escrita, com toda certeza. Como você consegue lidar com isso, acessar esse aluno? É ouvir, né? Aquilo que eu falei há pouco. A gente precisa ouvir esse aluno, independente, né? Eu coloquei aqui a questão da criança porque é lá que começam todos os problemas. Mas a maioria dos estudantes universitários que eu atendo, seja com atendimento psicopedagógico, neuropsicopedagógico ou com revisão de texto, essa dificuldade ela está atrelada a essa caminhada acadêmica que não foi uma caminhada boa, no sentido de pegar professores pela frente que não souberam trabalhar a escuta e ouvir esse aluno. O porquê, qual é a angústia dele, por que ele não consegue colocar as ideias no papel. E, óbvio, quebrar essas objeções, porque muitas dessas objeções feitas ao longo da vida são crenças limitantes. São crenças que nós compramos de outras pessoas. Porque aquele professor que eu amava, que eu endeusava, disse que eu era uma pessoa que não escrevia direito. Mas será que eu não escrevo direito? Será que eu comprei a ideia dele? Será que ele não estava estressado e tentou colocar a frustração dele em cima de mim e eu comprei isso? Então eu preciso lidar com esse sentimento, né? Com essa frustração, porque muitas vezes nós compramos a frustração do outro. Simples assim. O professor Alexandre coloca isso mesmo. Amanhã terei o grande prazer de conversar com a professora Esther no Café com Jesus, amanhã às 8 horas da manhã. Vou tentar levantar cedo, porque eu, sinceramente, sou uma coruja. Eu prefiro trabalhar à noite, mas eu estarei amanhã às 8 horas. Muito obrigado pela disponibilidade, professora. Oi, Bruna. É a semana 4K2, é. Semana do professor Alexandre é sobre, fazendo aí um merchan, um marketing, né? Não merchan, marketing. O professor Alexandre, ele trabalha com ganhar R$ 4.000 trabalhando 2 horas por dia, ministrando aulas particulares. E eu estou fazendo o curso com ele. Enfim, Karen, obrigado, Karen. É assim, é dito e feito literário, eu lembro do teu rostinho, enfim, amo de paixão, mas no nome, não lembro o nome. Opa, tá difícil aqui, o meu dedo hoje tá complicado. É Karen, isso. Enfim, pessoal, vai ter bolo. A semana que vem vai ter bolo. Dia 16 eu faço, completo 56 anos, né? Minha trajetória aí de aulas particulares, de revisão de texto, enfim, uma vida como um todo.
Gente, 34 minutos e 50 de live. Eu geralmente faço 30 minutos, passamos aí um pouco, mas eu me empolgo, fico falando, enfim, né, das dificuldades. Eu espero que você, eu espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. É, compartilhem, né? Divulguem. Isso é um tema que eu acho que é recorrente, é interessante para muita gente. É, desejo uma ótima semana a todos e eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 9 horas, com o Café Textual. E amanhã estarei aqui com o professor Alexandre no Café com Bizus. Gente, um grande beijo. Ah, Rose, sempre falei, um dia quero ser igual a você. Ah, pois é, desde a graduação, né, Rose? Mas é a tal história. Treinando, treinando, quem sabe um dia, ó, seremos iguais, né? Gente, um grande beijo, um grande abraço, uma boa semana a todos vocês.